Olha só, inicialmente é recomendável que as pessoas, que os traders sempre operem a favor da tendência, tá? Não adianta o mercado estar querendo ir para um lado e a gente tá indo para o outro, tá? A gente tem que ir a favor dele. Se ele vai subir, a gente tenta acompanhar. Se ele vai descer, a gente tenta acompanhar. Não adianta você querer ir contra a tendência, porque o mercado é soberano. Aqui é o tempo das velas. Eu geralmente opero nessa de 1 minuto, mas aí você vai botando e vai mudando, o gráfico vai mudando de acordo com o que você for selecionando, tá certo? Uma vela dessa aqui tá de 5 minutos, ó, M5, 5 minutos. Aqui tem 5 velas de 1 minuto. Eu costumo operar para 1 minuto, então eu uso sempre esse tempo. Aqui são alguns indicadores. Bom, como é que eu vou identificar a tendência de um gráfico? Dos instrumentos que eu uso é a MA, tem a exponencial e tem a simples, tá? Às vezes eu uso a exponencial, às vezes eu uso a simples, eu vou usar ela aqui e eu costumo usar ela, às vezes eu uso até mais de uma média móvel, às vezes eu uso de 200, às vezes eu uso uma de 200, uma de 100, uma de 50 e uma de 8. Tem também uma estratégia aí usando a MA12 com a MA20, mas às vezes o gráfico fica muito cheio. Então eu vou inserir aqui uma de 100 e observe o seguinte, essa média móvel, ela indica mais ou menos uma tendência principal do gráfico. Observe o seguinte, que aqui, olha, o gráfico está abaixo dela. Então, ele aqui, no momento, ele está numa tendência de baixo. Observe que ele realmente está descendo aqui, ó. Ele teve nessa lateralização aqui, esse meio lateral, e aí depois ele desceu. E aí, aqui ele encostou nela novamente e desceu e está numa tendência de baixa. Muitas vezes eu uso ela também como suporte ou resistência. Observe aqui dava uma entrada top. O gráfico veio, tocou nela e o que aconteceu? Desceu. Então aqui dava uma entrada top. Depois ele veio e rompeu ela. Então aqui, se eu fosse operar, eu deveria operar comprado. Por quê? Como ele rompeu, ele tende a subir. Então eu poderia ter feito uma comprinha bem aqui na próxima vela, mas eu não fiz. No final dessa vela para a próxima. Mas aqui nem sempre eu gosto dessa operação. Outra operação que eu costumo fazer, aqui eu teria feito. Por quê? Porque ele subiu, aqui ele veio, essa vela rompeu ele, mas não conseguiu ficar embaixo, ficou só o pavio, ele voltou. Então essa vela terminou aqui. Como ela terminou aqui, eu teria feito uma compra aqui, apostando realmente que ele ia subir. E nesse outro caso aqui eu já não teria feito nada. Por quê? Ele já tinha tocado aqui, eu já tinha feito uma entrada. Então aqui, novamente fazer era precipitado. Mas como ele rompeu, depois dessa vela aqui, você poderia apostar que ele ia continuar a tendência de baixa. E aí realmente teria dado uma venda aqui. Então aqui é uma das ferramentas que eu uso. Aqui ele tá, se o gráfico está abaixo, está em tendência de baixa. Deixa eu ver aqui um lugar que ele ficou acima. Se ele está acima, indica tendência, uma tendência de alta, ou pelo menos uma mini tendência. Aqui, olha, por exemplo, ele rompeu aqui, ó. Ele rompeu, aqui deu uma compra bacana, e aqui ele veio, tocou, voltou, tocou, voltou, tocou, voltou, tocou, voltou, tocou novamente, voltou. Olha o tanto aqui de entrada que deu. Só nesse meio aqui daria para você ter feito 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, todas elas vencedoras. Outra entrada vencedora. Aqui ela tocou e desceu. Se você entra aqui, a próxima vela realmente foi vermelha. Essa vela aqui ela veio. Se você tivesse apostado numa retração aqui, tinha perdido. Retração é quando eu entro para aquela mesma vela apostando que ele vai retrair e deixar o pavio. Mas se você esperou ele romper e finalizar a vela, ela finalizou acima. Então tu poderia ter apostado aqui numa compra e tinha dado certo. Bom, aqui ele pegou uma mini tendência de alta, ó. Ele veio aqui, tocou.
Se a pessoa tivesse entrado aqui, comprado, tinha perdido. Mas se você esperou a vela terminar, olha, observa o que ela fez. Ela terminou abaixo. Então aqui você não iria comprar, né? Funciona muito como suporte de resistência. Aqui lateralizou, então não era ideal. Só que tem algumas técnicas, né, para você operar lateralizado. Mas beleza. Aqui é uma ferramenta que eu uso dentro de minhas operações. Uma outra ferramenta que eu uso é essa aqui, bandas de Bollinger. Aqui, banda de Bollinger. Geralmente eu deixo o padrão, o período 20 e o desvio padrão 2, tá? Aqui em cima, aliás, a inferior eu uso verde, essa do meio às vezes azul, e essa aqui às vezes eu uso a superior vermelha. Essas cores aí são configurações que você faz, você aplica o que você quiser, tá? E a banda de Bollinger que apareceu aqui. Pessoal, uma estratégia, tá, que eu uso, que é um pouco eficaz também. Detalhe, não tem estratégia 100% eficaz. Não vem nessa, essa aqui é 100%. Não existe, o mercado financeiro é soberano. Se existisse, todo mundo estava rico, né? Mas um detalhe aqui. Aqui você tem a banda de Bollinger, a superior e a inferior, e a mediana. Aqui você tem a média móvel de 100. Quando o gráfico está em tendência de baixa, uma estratégia que eu uso, que às vezes eu uso observando outros fatores, mas eu uso de vez em quando, é, se a banda de Bollinger está aqui, não tão aberta, aqui inclusive ela está fechando, e o gráfico vem e toca na parte superior dela, sendo que a média móvel de 100 está fora dele, e está acima, como está aqui, o que indica? Aqui eu tenho uma tendência de baixa, uma tendência forte de baixa. Então, quando o gráfico vem, toca na banda de Bollinger, na parte superior, eu entro vendido. E olha o que aconteceu aqui. A próxima vela realmente foi vermelha. Então, aqui tinha dado um gain, tá certo? Às vezes eu uso a banda de Bollinger e essa linha central. Às vezes eu uso também ela como suporte. Não recomendo muito, mas às vezes eu uso. Aqui, por exemplo, ela vem, tocou, retraiu. Aqui tocou, desceu. Tocou novamente, desceu. Aí tinha dado 3 entradas aí, bacana. Quando que eu uso? Quando está abaixo da linha de 100 e ele toca de baixo para cima, aí eu vendo. Se tiver o contrário, eu compro. Olha a outra entrada top aqui, pessoal, olha. A linha lá fora, banda de Bollinger aqui embaixo. Ele veio, tocou na parte superior da banda de Bollinger e olha o que aconteceu. Deu uma imensa vela vermelha, que teria sido uma venda top mesmo, uma grande entrada. Você considerando aqui essa linha de 100 como suporte, ela veio aqui, tocou e olha aí ó, o que aconteceu. Uma bela de uma venda aí, né? Aqui aconteceu novamente, olha, outra venda, tocou aqui. Aqui eu teria entrado aqui, na verdade eu tinha perdido, tinha pego um loss, porque deu verde. Mas se eu tivesse entrado aqui com martingale, eu teria recuperado aqui. O que é o martingale? É que você muitas vezes você entra com R$4, por exemplo, você perdeu, na próxima você entra com 8. Não recomendo muito o martingale. O martingale aumenta se você perder 2 seguidas, 3 seguidas, teu prejuízo é enorme, tá? Então não recomendo muito. Pessoal, uma linda tendência de baixa. Quantas vezes não tocou nessa linha e deu venda? Ó, aqui deu venda, venda, venda. Aqui rompeu, mas mesmo assim deu venda. Então assim, se você seguir a tendência, dá para você fazer belas entradas e tem que ter paciência. Tá? Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, quais os indicadores que eu estou usando? Somente a média móvel exponencial de 100 bandas de Bollinger, só. E aí você fazendo simples, dava para você fazer bela de umas operações, tá?
Aqui, olha, enquanto eu conversava com vocês, ele veio aqui, tocou e realmente tinha dado uma venda aqui. Aqui também tá, provavelmente é capaz da outra venda, ó. Ele tá indo aqui buscar e aí provavelmente aqui vai dar uma venda, tá? Essa conta que eu tô na conta de uma colega minha, mas mesmo assim eu vou arriscar essa entrada aqui com 4, arriscando uma retração. Por quê? Aqui se eu entrar até 5 segundos, 4 segundos, aqui vai terminar na mesma vela. Provavelmente, isso aqui dá uma bela de uma entrada para a próxima vela, você pegar aí uma retração, tá? Como aqui ele rompeu, tá? Não fui feliz aqui nessa entrada. Ele rompeu, só que a banda de Bollinger ainda não está acompanhando. Pode ser que na próxima dê uma bela de uma venda. E aqui eu posso estar trabalhando com martingale. Eu vou aproveitar aí desse exemplo, colocando minha conta em risco. Entrando aqui com a conta de uma colega minha, tá? E aí, não dando certo, eu vou estar repondo essa grana para ela. Vamos ver aí o resultado. E aí, muito bom, tá? Eu colocando a conta de minha amiga aqui em risco, tá? Mas o que que acontece? Aqui realmente ele rompeu e rompeu forte. Aqui foi muito precipitada essa entrada. Mas como ele está aqui em tendência de baixa, tá abaixo da linha de móvel, da média móvel exponencial de 100, tá? Uma tendência fortíssima. Aqui a banda de Bollinger não abriu muito. Por mais que essa vela foi bem forte, mas apostando na tendência, eu fiz essa entrada aqui. E aí, pessoal, eu fiz o martingale, né? E eu entrei com 4 nessa vela, apostando na retração dela. Na verdade, eu apostei aqui numa retração. E aí eu perdi. Se eu não entro apostando na retração e eu entro só na próxima vela, tinha ganho de primeira, né? Mas aqui eu consegui recuperar usando o martingale, que eu não recomendo muito, né? O martingale é precipitado. Aqui você perde 4, você entra com 8, se perder novamente, você já perde 12. Se você for entrar de novo, você entra com 24. Aí praticamente você já quebra sua banca se você perder 3 seguidas. E você tá vendo como ela deu 2 velas vermelhas aqui? Então, são algumas técnicas aí que você pode estar usando. Uma estratégia simples, tá? Não precisa você estar decorando muita coisa, padrões de candle, os padrões de vela, eu não me preocupo com o padrão de vela. Eu observo mais o gráfico e uso o simples para ver se dá umas entradas bacanas. Outra coisa que eu costumo usar de vez em quando são essas ferramentas aqui, ó. Às vezes eu uso o raio para mim traçar LTA e LTB, por exemplo. Eu poderia aqui estar fazendo isso, ó. Observa o seguinte, eu peguei 2 pontos, marquei esse ponto superior aqui e o ponto superior aqui dessa vela, ó. E eu iria aguardar o terceiro toque nela, eu entrar para uma retração. E aqui teria funcionado, olha só. Se eu tivesse esperado essa vela aqui, baseado só nessa LTB, no caso uma linha de tendência de baixa, aí eu esperava essa vela entrar, ele rompeu, tudo bem. Mas eu poderia apostar realmente aqui numa venda para ele fazer o pullback, como eu expliquei lá no início. Aqui ele rompeu e ele tende a voltar para tocar nela fazendo o pullback. Muitas vezes ele rompe, volta para fazer pullback e depois continua o movimento. Aqui a gente vê que já está muito tempo que ela está aqui abaixo, né? Olha só. Está muito tempo que ela está abaixo da linha de 100. Ela pode realmente agora
buscar esse rompimento aqui em cima. Aqui agora para você já fazer, ele já veio aqui, ó, várias vezes nessa linha e retornou. Agora pode ser que tenha realmente aqui um rompimento. Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando aí do uso da Fibonacci, como você pode estar traçando e usando essa ferramenta. Eu considero muito eficaz, tá? Muito eficaz mesmo essa Fibo, muito boa ela. Até o próximo vídeo aí eu te explico mais sobre o uso dessa ferramenta de Fibo, que eu uso bastante.